E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ananda, esse é meu canal. E aqui eu tento responder algumas dúvidas, né, que são bem comuns pra quem tá fazendo intercâmbio pra Austrália. Eu trabalho com intercâmbio pra Austrália já há 5 anos, então acompanho muito, né, as dúvidas que o pessoal tem antes de ir pra Austrália e também depois que chega. E mesmo algumas pessoas que estão há algum tempo lá e não têm conhecimento específico sobre alguns assuntos, como esses que eu vou falar agora, sobre TFN, sobre ABN, sobre Super, e eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco como isso acontece. Eu tenho amigos que moram, sei lá, 5 anos na Austrália e eles ainda não entendem como é que funciona o Superannuation, como que eles podem tirar o Superannuation, ou estão com esse dinheiro perdido, né? Então é legal você saber essa informação desde que você chega na Austrália, para depois de, sei lá, 5 anos você querer resgatar esse dinheiro e não conseguir porque ele está perdido em várias contas diferentes. Então, conhecimento é sempre importante, né, para nos auxiliar e para nos tornar mais atento à maneira que a gente faz as coisas. Então, primeiro eu vou falar sobre o Tax, depois eu vou falar sobre o ABN e por último eu vou falar sobre o Super. Então, o que é o Tax File Number? Eu posso abrir o Tax File Number quando eu estiver no Brasil? Não. O Tax você só pode abrir depois que você estiver com os pés na Austrália. Antes disso, o sistema da imigração da Austrália ele é super perfeito, assim, é impressionante. É tudo online. E tu pode até entrar no site e tentar fazer, mas eles vão ver que tu ainda não entrou na Austrália e tu ainda não vai conseguir fazer. Aí assim que você entrar na Austrália, ou a sua agência pode fazer o táxi para você, que é bem comum, ou ela pode te mandar um manual explicando como funciona, ou também você pode abrir seu táxi sozinho, que é bem fácil. Você vai entrar lá no site, vai preencher, e aí o teu táxi ele vai demorar de 13 a 28 dias para chegar, ele demora um pouquinho. Bom, primeiro de tudo, o que é o Tax File Number, né? Então, o Tax File Number ele é como se fosse seu CPF, ele vai ser o seu número de identificação para impostos e para trabalhos na Austrália. Então, se você tiver como visto de turista, por exemplo, você não pode ter o Tax File Number porque você não vai poder trabalhar. Então, você não tem, isso acontece muito, as pessoas vão com visto de turista, querem trabalhar legal e ainda querem ter o táxi, porque na hora que elas forem procurar emprego, o empregador vai pedir o táxi. E elas não podem ter o táxi porque simplesmente elas não têm permissão de trabalho. Então, se você tiver, né, permissão de trabalho, você pode aplicar o táxi. Aí você vai entrar lá online, vai responder todas as perguntas e vai sair esse número. Ah, mas eu vim para a Austrália 2 anos atrás, eu tinha um táxi. Esse táxi ainda é o mesmo? Sim, esse número vai te acompanhar por toda a tua vida. Digamos que você saia da Austrália, volte daqui a 10 anos e vá trabalhar de novo. O teu táxi vai ser o mesmo, o teu táxi não muda, é como se fosse o CPF no Brasil, ele nunca vai mudar. Então sempre vai ser o mesmo número. Esse número então você vai entregar pro trabalhador quando você for trabalhar, e depois também uma vez por ano ele vai servir para você fazer o seu tax return. O que é isso? É como se fosse um imposto de renda no Brasil. Então todo o trabalho que você tiver, você vai pagar uma porcentagem pro tax. Então você vai estar pagando imposto, que nem no Brasil, que nem em qualquer outro lugar. Então, digamos ali, a média vai ser 10% do que você vai receber, você vai pagar. Quando chegar julho de todo ano, vai ter a época do tax return. Então você pode pedir esse dinheiro de volta. Só que, eu posso pedir o dinheiro de volta, sei lá, sem nenhum argumento. Você pode pedir dependendo de quanto você ganhou. Até certo valor, você vai poder pedir de volta todo o tax, você vai ganhar tudo integral. É online, vai ser super rápido. Você pode pagar um contador, só que às vezes não vale a pena, porque o táxi é tão pouco que não vale a pena você pagar um contador, e você pode fazer tudo online. Tipo, gente, se informem, sério. A gente perde muito dinheiro ou paga coisas para as pessoas que não precisa por falta de informação. Então é bem tranquilo fazer o táxi online, né? Só tem que dominar um pouco o inglês. Se você não dominar, pede para algum amigo e faça seu táxi. Se seu táxi passar do valor, que é cerca de 18 mil dólares, aí você vai ter que, pra ganhar, ou você não vai ganhar o táxi, né? Quando você entrar no site você já vai conseguir simular quanto que você ganharia, ou você vai ter que colocar gastos. Então o meu táxi sempre dava esse valor acima, então todo ano eu tinha que fazer o tax return. Aí o que eu falava? Eu tinha que declarar lá qual que era a minha profissão, quais os tipos de gastos que eu tinha com a minha profissão, e aí esses gastos que eu tive para trabalhar eu podia pegar de volta. Então se você tem carro e usa o carro para trabalhar, por exemplo, eu trabalhava com vendas, então tipo usar o carro para trabalhar, ok, pode se dizer que eu uso o carro para trabalhar. Só que eu também trabalhava como chefe, agora eu não posso dizer que eu uso o carro para trabalhar como chefe, entendeu? Então eu podia declarar o carro, daí eu declarava o valor do carro, se eu tivesse comprado um carro, quanto de gasolina que eu tinha usado,
Eu declarava telefone, internet, que são coisas que pode ser usada, né? Agora, como chefe, eu podia declarar, por exemplo, as roupas, uniforme, faca. Se eu tivesse feito um curso de aperfeiçoamento na área, então, por exemplo, se eu estivesse cursando o curso de cookery para ficar melhor, então o curso de diploma de gerenciamento, o curso de inglês em si, normalmente ele não está associado a nenhuma profissão, e eu já vi casos de gente que disse que sim, precisava o inglês, mas não recebeu o táxi, tentou declarar e não recebeu. Porque tem que estar diretamente ligado, entendeu? O que tu tá estudando com o que tu trabalha. Tem que ser alguma coisa que realmente tu tá te aperfeiçoando naquela área pra tu receber o dinheiro de volta. Então é basicamente isso, dá pra gente fazer depois um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, pra ter um apanhado mais completo, mas basicamente é isso. Uma vez por ano você vai fazer o tax return, você pega o dinheiro de volta ou você declara seus gastos e vai ser tudo com base nesse número. Então, bem importante, você chegou na Austrália, preencheu, você recebeu o seu tax, você guarda esse número, você tira foto, você se manda por e-mail. Eu, por exemplo, eu tenho no e-mail, porque eu não tenho mais o papel. É muito comum a gente perder esse papel que vem o número. E o número só vem nesse papel, não vem de nenhuma outra maneira, ele não vem por e-mail. O que você recebe no e-mail quando você faz a aplicação no site é só uma confirmação da aplicação. Então, muito importante guardar essa carta muito bem guardada e ter esse número sempre em mãos. Posso trabalhar sem o tax? Pode. Então você tem esses 28 dias que demora o tax para vir para poder trabalhar sem o tax. Vou trabalhar com o tax ou sem o tax? Muitos empregadores vão pedir o tax, provavelmente nos lugares mais sérios. Trabalhar no tax é garantia que eles vão te pagar o que está correto, né, por lei, normalmente. Muito difícil que eles paguem abaixo, porque vai ficar registrado quanto que eles estão pagando. Trabalhar por fora do tax não tem desconto, mas também não vai receber de volta no tax return e você vai trabalhar menos, ganhando menos por hora. Então tem que ver aí o que você acha que é melhor para você. Lembrando que trabalhar cash in hand fora do tax é ilegal, mas é uma prática comum, por isso eu já te dou esse esclarecimento. Ah, Nanda, mas eu tava trabalhando de cleaner e me pediram para fazer o ABN. E agora? Ah, minha agência aplica o ABN para mim. Pode? Não, não pode, é contra a lei, mas a gente sabe que as agências fazem para ajudar. Na verdade, quase tudo que é feito através do ABN é ilegal, porque o que acontece? O ABN é assim, quero abrir uma empresa no Brasil, como se fosse tipo um MEI, uma microempresa. Você vai abrir um MEI no Brasil quando você vai realmente ter uma empresa, porque você vai ter que pagar imposto e tal, né? Então, tipo, você não fica abrindo MEI por nada, ninguém fica te pedindo para abrir MEI para prestar um serviço. Quer dizer, dependendo até pede, né? Mas na Austrália eles pedem muito ABN, porque o que acontece? Quando a empresa, você vai abrir o ABN, então como se você tivesse uma empresa de crime. Então o que acontece? Quando você abrir, né, o ABN, vai ser como se você tivesse uma empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa de cleaner, de limpeza. Aí a pessoa te contratou, aí você sofreu um acidente no trabalho, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade, teoricamente, é sua, porque se você tem uma ABN, você tem uma empresa, você é responsável por isso. Você é responsável por acidente, você é responsável por fazer a sua declaração. Então, tira a responsabilidade do empregador. Quando que realmente você tem que usar o ABN? Quando você realmente tem uma empresa de limpeza que vai prestar serviço para diferentes pessoas, vai emitir nota, blá 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 blá. Quando você trabalha num lugar, vai todo dia naquele lugar, a pessoa devia estar te pagando pelo táxi, não pelo ABN. Mas tudo bem, você, né, é uma prática ilegal, a Austrália também tem seus problemas, os empregadores fazem isso, você acaba fazendo ABN. O que tá rolando bastante? O governo está fiscalizando e está fechando a ABN que vê que só presta serviço para uma empresa. Então isso pode acontecer com você, aí vai ser um processo meio chato para reabrir o ABN. O que mais? ABN, eu tenho que pagar o táxi também do ABN? Sim, você tem que pagar os impostos. Então, tipo, é uma coisa complicada, porque a vida inteira você vai ficar ali emitindo notinha de pouquinho, vai ganhar menos, trabalhando ABN, não sei o quê. Aí você não juntou o dinheiro, aí vai chegar em julho, você vai ter que pagar o imposto de tudo que você trabalhou. Então no táxi, se você pagou o imposto o ano inteiro, você vai receber de volta, na ABN vai ser o contrário. Você ficou recebendo o ano inteiro, você vai ter que pagar o imposto. Se der até tal valor, não, mas se der acima, você vai ter que pagar o imposto. E às vezes sai muito caro, eu já vi gente tendo que pagar tipo $3.000 de imposto de volta, e aí você não foi guardando aquele dinheiro, e aí chegou em julho, meu querido,
Problemão. Posso não pagar o imposto? Pode, mas se você quer ficar na Austrália para sempre, isso pode ter depois, né, outras consequências para você. Então tem que pensar bem. Então, faça ou não faça a BN, né? Agora eu te deixei apavorado. Faz e seja o que Deus quiser. Não, tô brincando. Eu tinha BN, por exemplo, às vezes eu fazia alguns serviços pela BN. Eu não fiz as prestações de conta, mas eu não sou exemplo pra ninguém. O que eu vou dizer? Conheço gente que fez, conheço gente que não fez. Os empregadores te colocam nessa situação, tem que fazer o ABN e tem que fazer. Aí vai seguir todas as regras, fica na sua consciência, uma decisão que só você pode ter. Acho que é basicamente isso da ABN, não sei se eu falei muito rápido, qualquer dúvida fala aí. Superannuation. O que é o superannuation? Superannuation é aquele como se fosse o nosso aposentadoria e o fundo de garantia, porque na verdade eles chamam, né, o superannuation, a tradução é aposentadoria. Mas ele é mais como se fosse um fundo de garantia, né? Porque na Austrália você só pode pegar o super quando você parar de trabalhar. Se você sair da Austrália, você pode pegar esse super. Então, só que eles vão ficar com 38%, quase 40% do seu super no visto estudante, e no visto Work Holiday Visa é uma coisa absurda, é mais ainda. Então, o que acontece? A cada 3 meses o seu empregador, você tem um empregador fixo que te paga pelo táxi. Então, isso é vantagem também que tem que pensar. O empregador está pagando pelo táxi. Ele está pagando também, ele está pagando o seu táxi, está sendo descontado, ele está pagando o seu super, que vai vir de 3 em 3 meses, esse fundo de garantia. E ele também, às vezes, ele tá te dando um seguro. Dependendo do trabalho, você pode ter um seguro já aí pra cobrir várias coisas. Se você se acidentar no trabalho ou qualquer coisa do tipo, você pelo menos tá seguro. Então tá, então eu tô trabalhando pelo táxi, o empregador tá fazendo certinho a minha contribuição do super. Tá, mas onde é que tá esse dinheiro do super? Primeira coisa, chega na Austrália, abre uma conta do super no seu banco, que você tem a conta normal. Então, por exemplo, eu tinha conta no Commonwealth. Quando meu empregador me pediu o superannuation, eu falei assim, eu fui lá no Commonwealth e pedi, eu quero abrir uma conta do super. Eu abri a conta do super. Toda vez que eu mudava de trabalho, eu pegava meu papelzinho lá no site mesmo, porque daí aparece assim no Commonwealth. Conta normal, poupança, no meu caso que eu tenho poupança, superannuation. Então você, toda vez que eles colocam um valor ali no seu super, você já consegue ver isso no site online. Então você sempre sabe o que está acontecendo no seu super. Aí você vai lá no super, tem uma aba, se chama informações do super. Você imprime aquilo e você dá pro seu empregador. Já tem uma coisinha direitinho, assim, falando, informações do super para dar pro seu empregador. Você imprime e dá pra ele. Aí o que acontece? O seu empregador vai depositar seu super sempre ali, então todas as vezes vai ser no mesmo lugar. E tem lugares que eles não vão querer muito, que eles já têm acordo com o super, porque eles ganham dinheiro nisso, então eles querem que depositar no super. Não, você vai falar que você quer no seu super. Aí você vai mandar essas informações. Eu já fiz, tipo, trabalho em evento, em coisa, que, tipo, deu mais trabalho, deu ter que mandar essas informações juntos, mas, pô, pelo menos eu ganhei um dinheirinho ali no meu super. Agora, quando você vai embora da Austrália, você preenche um documentinho online ali, papo 28 dias, aquele super tá na sua conta, eles tiram o imposto, tudo fácil. Agora, digamos que cada empregador, você teve um fundo diferente de super, porque esse empregador abriu esse fundo pra você, porque eles iam ganhar porcentagem. Aí eles já te mandam, quando as informações que você vai preencher lá pro trabalho, eles já te mandam com o super, quero abrir, pode abrir uma autorização do super no meu nome. Então tem gente que tá aí, sei lá, 5 anos na Austrália, trabalhando em tudo que é lugar, tem 1 milhão de super, nunca viu esse dinheiro, porque não fica lá online, que nem no seu login do seu banco, e talvez vai perder esse dinheiro, e é um dinheiro que vai ficar perdido no universo. Se você não pedir seu superannuation em 6 meses, a Austrália vai pegar o super de volta. Então, na verdade, não vai ficar perdido no universo, vai ficar com o governo da Austrália. Então, tem que cuidar isso, gente. Tem que cuidar pro seu próprio benefício, né? Porque ninguém gosta de ter dinheiro voando por aí. Só que às vezes a gente não tem informação, acaba perdendo dinheiro. Então, abre a conta do super, sempre leva o seu super pro empregador, não fica abrindo um monte de fundo. Mas agora eu já tenho esse monte de fundo, o que eu posso fazer? Aí você tem que ir atrás, tem uma maneira, tem no site lá do governo da Austrália, você pode resgatar esses fundos. Acho que é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo, falei bem rápido pra caber tudo, talvez tenha esquecido alguma coisa. Então, se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, me manda um comentário, me manda uma mensagem. Sei lá, me manda uma sugestão de vídeo que vocês queiram. E espero ter ajudado vocês falando sobre essas coisinhas aí, tá bom? Um beijo!